vou ministrar a palavra de Deus aqui essa noite sob um tema ou sob uma proposta que está contida no Evangelho de Mateus. O capítulo é o número 26. O versículo é o versículo de número 6 em diante. Primeiro livro da Bíblia, no Novo Testamento, o capítulo 26, o versículo 6. Se você achou, diga amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ler o texto que diz: E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Põe a sua Bíblia no seu assento, permaneça em pé ainda. Eu quero orar com você. Pedir um dos nossos obreiros que desligue este ar-condicionado aqui, por gentileza. Alguém providencie para nós desligamento desse ar do lado direito aqui. Nós vamos orar nesse instante. Ponha a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Ligue o seu pensamento ao céu. Comece a falar com o Senhor neste momento. Papai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante de uma palavra que foi citada pelo evangelista Mateus e ela se repete nos demais evangelhos, considerados sinóticos. Esta palavra, Senhor, é uma palavra profunda, que traz para nós muitas experiências, traz um proveito muito importante, a reflexão sobre esta palavra, sobre esta ocasião, este jantar que aconteceu em Betânia. Eu gostaria muito que o teu Espírito Santo, uma vez mais, pudesse se compadecer de mim neste momento, nessa noite, usando a minha vida para falar com a tua noiva, com a tua igreja. Aleluia, porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Portanto, fala através de mim, usa a minha vida e toque o coração da tua igreja. É a nossa oração. Quem crê e concorda, diga amém. Amém. Esteja sentado, meu irmão e minha irmã, nesse instante. Há muito tempo atrás, para ser um pouco mais próximo da data e da ocasião, hoje eu estou com 35 anos de idade. Então, quando eu tinha em torno de 9 a 10 anos, isso há 26 anos atrás, eu morando na cidade de Palhoça, mais precisamente no bairro Jardim Eldorado, participando do grupo das crianças, conhecido como o grupo Shalom Adonai. Era o grupo das crianças. Só que esse grupo, o presbítero irmão Valmor, era um grupo tido como um grupo diferente em alguns aspectos, se nós formos, quem sabe, fazer uma comparação. Porque esse grupo de crianças que tinham entre 7 a 10 anos de idade, para que eles pudessem, diácono irmão Douglas, cantar à noite no culto da família, no culto com a participação do departamento, havia um momento em que eles se reuniam, obreiros, para ensaiar. E neste momento do ensaio, antecipadamente ao ensaio, irmão Luiz Henrique, havia um período de pelo menos 30 minutos de oração,
As criancinhas dobravam os seus joelhos e começavam a clamar e a orar. E enquanto elas clamavam e oravam, irmã Débora, as professoras iam ministrando, orando, abençoando. E as criancinhas que ali estavam, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Elas começavam a falar em línguas espirituais. O fogo do céu descia naqueles ensaios. E a presença era tão grande que tinha momentos em que apenas deixava-se o Espírito Santo conduzir aquela reunião. E a oração, que era para ser de 30 minutos, às vezes se prolongava. E um era levantado com uma profecia, o outro levantava falando em línguas espirituais, cantando cânticos espirituais. E numa destas reuniões, eu comecei a sentir muito a presença de Deus. Eu comecei a chorar compulsivamente. E ao momento em que eu chorava e que eu sentia a presença de Deus, ao ver os meus colegas sendo batizados no Espírito Santo, sendo cheios do poder de Deus, sendo usados com dons de profecia, sendo usados com ousadia pelo poder do Espírito Santo, eu comecei a tremer e a chorar muito. De repente levantou-se a irmã Edna, que é líder ainda até o dia de hoje. Fazem mais de 25 anos ela ainda permanece líder do departamento das crianças no Jardim Eldorado. A irmã Edna se levantou e ali à frente daquele grupo, daquele departamento, ela disse: Deus me deu uma visão. Deus me mostrou uma criança que está aqui conosco. E Deus deu-me a visão de um anjo. E este anjo em suas mãos continha um livro. E neste livro haviam letras escritas em ouro. Um livro escrito com letras de ouro. E quando este anjo chegou perto desta criança e estendeu a mão oferecendo o livro, a criança deu um passo para trás e não tomou posse do livro. E enquanto ela falava, eu chorava muito, eu sentia muito a presença de Deus. E quando ela estava contando aquela visão, ela disse: mas o anjo uma vez mais estendeu a mão. E quando ele estendeu a mão com aquele livro escrito em letras de ouro, aquela criança tomou o livro na mão e o tomou para si naquele momento. E quando ela disse: essa criança é o irmão Sauli, então Deus me tomou e eu comecei a glorificar e a adorar ao nome dele, entendendo de que naquela tarde, naquele dia, Deus me fez uma promessa. Deus selou uma promessa na minha vida. E não há nada que vai fazer com que a promessa de Deus não se cumpra na minha vida ou na tua vida. Porque a promessa quem fez não foi o homem. A promessa quem fez não foi ninguém da terra. A promessa quem fez foi alguém do céu. A promessa quem fez foi o Todo-Poderoso. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando eu nasci, a minha mãe tinha um desejo. Ela dizia assim: eu desejo que o meu filho seja advogado, que ele seja médico ou que ele seja padre. Nenhum dos três desejos aconteceu, mas Deus nos colocou numa condição em que nós estamos hoje trabalhando junto com os irmãos, com a igreja do Senhor. Até porque ela não conhecia a palavra de Deus, mas Deus já tinha colocado um desejo no coração dela ainda antes do meu nascimento, para que nós estivéssemos cuidando da palavra de Deus e desse evangelho. Eu pergunto para você: como é que eu vou rejeitar o convite da palavra do Senhor? Como é que eu vou ser negligente e deixar de falar da palavra do Senhor? Como é que eu vou ser negligente e virar as costas ao chamado do Senhor? Nesta noite Deus está falando com pessoas aqui, para que você não rejeite o chamado, para que você não perca a tua convicção, porque o crente não pode perder as suas convicções. O crente não pode ser levado por qualquer vento de tribulações. O crente precisa entender que quem chamou foi Jesus, quem chamou foi Deus. Então sai da frente, Satanás, porque a obra do Senhor precisa ir avante. Xarabacaturabácia. Nada pode parar você, meu irmão, quando você tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Escute aqui. Havia um jantar em que Jesus foi convidado para participar.
E esse jantar aconteceu na cidade de Betânia, mais precisamente na casa de Simão. Simão até então era conhecido como Simão o leproso, Simão o doente, Simão o rejeitado, Simão aquele que andava meio que escondido das pessoas, aquele que quando apresentava-se diante de pessoas ou estava perto de pessoas, ele tinha que bater no peito e dizer: leproso. Ele batia no peito e dizia: leproso, e ia caminhando e dizia: leproso. E enquanto ele ia caminhando, as pessoas iam se afastando dele, as pessoas iam abrindo caminho, as pessoas não queriam se relacionar com ele. Chegou um dia, uma ocasião, uma oportunidade que ele teve, ele disse: eu preciso convidar Jesus para ir até a minha casa, quem sabe ele compadeça-se de mim. E enquanto o jantar estava sendo servido, enquanto eles estavam participando, celebrando aquele momento, Simão certamente estava muito alegre, muito feliz. Mas perceba que Jesus não andava sozinho. Jesus sempre estava acompanhado dos seus discípulos, dos 12 que estavam junto dele. Haviam 3 que eram os mais chegados de Jesus, que andavam com Jesus quase que diuturnamente. E nós vamos entender que nesta ocasião, até por citação do evangelista Mateus, haviam discípulos que estavam junto desse jantar. E enquanto este jantar estava sendo oferecido na casa de Simão o leproso, de repente a conversa ela é interrompida por o barulho de uma tramela de uma porta ou de uma dobradiça se abrindo. A dobradiça daquela porta faz o barulho, e ao rangir a dobradiça da casa, alguém, quem sabe o dono da casa, ou quem sabe o criado, ou um servo que ali está para atender, ele lança então o seu olhar para aquela porta, e percebe a movimentação de alguém que não havia sido convidado para o jantar. Agora aquele homem, ou aqueles homens, ficam em silêncio, a conversa é interrompida, e um grande silêncio paira naquele ambiente. Quando estes homens se dão conta, vai andando, calma e continuamente, uma mulher, e em suas mãos ela vem trazendo consigo um vaso, e ela, quem sabe, vem com este vaso, e a sua cabeça baixa, seus longos cabelos estão, quem sabe, tampando os seus olhos, e isso impossibilita as pessoas que estão presentes naquela sala de enxergar as lágrimas que estão correndo no rosto daquela mulher. Ela vai caminhando com um objetivo, ela vai caminhando com um propósito. Ela já saiu da sua casa sabendo aonde ela ia e o que ela ia fazer. Quem sabe você saiu da sua casa assim, trazendo teu vaso cabisbaixo. As pessoas, quem sabe, não conseguiram enxergar a tristeza no teu coração, a angústia da sua alma, mas você veio vindo, e dentro deste vaso você veio trazendo adoração, dentro deste vaso você veio trazendo louvor, dentro deste vaso você veio trazendo gratidão. E perceba que aquela mulher tem um objetivo, aquela mulher tem um propósito, e nada e nem ninguém fez com que aquela mulher tirasse o foco do seu objetivo. Ela vai caminhando, as pessoas vão gritando, vão xingando, vão acusando, vão caluniando, não entendem aquela mulher, mas ela vai chegando até Jesus o Nazareno. E olha o que aquela mulher faz. Permita-me, presbítero irmão Luiz,
Ela vai chegando, e quando ela chega diante de Jesus, ela derrama sobre Jesus o que havia dentro daquele recipiente. E aquele óleo, aquele perfume que ela derrama sobre Jesus, agora ele se espalha pelo corpo do Senhor. E esta mulher, com os seus longos cabelos, começa a enxugar os pés de Jesus. Com as suas lágrimas ela lava os pés do mestre, e com os seus próprios cabelos ela está a enxugar o pé de Jesus. Entenda bem que enquanto esta mulher está tendo esta atitude de adoração, que quando esta mulher está tendo uma atitude de entrega, irmã Liette, quando esta mulher não está preocupada com nada e nem ninguém, para o que as pessoas estão pensando ou falando dela, ela agora está tendo uma atitude que marca a história da Bíblia, que está registrado até o ponto em que o próprio Cristo diz: o que esta mulher está fazendo hoje prolongar-se-á por toda a vida. Enquanto for pregado este evangelho, irão se lembrar da atitude dessa mulher. Olha aqui para mim, meu irmão. O que a gente está fazendo que vai fazer as pessoas lembrar-se de nós? O que você tem feito como esposo que vai fazer as pessoas lembrar de você? O que você tem feito como esposa que vai fazer as pessoas lembrar de você? O que você tem feito como um obreiro que vai fazer as pessoas lembrarem-se de você? O que você tem feito na posição em que você ocupa, que vai marcar a história e vai deixar um legado para que as pessoas, ao passar dos anos, venham lembrar-se de você? Quais são as sementes que você está plantando? Quem sabe o que está plantando não tem medo do que vai colher. Por isso, se você não está gostando do que você está colhendo hoje, trate de mudar as sementes que você está plantando. Se você não está gostando das suas colheitas de hoje, trate de mudar o bornal que você tem posto a mão e semeado ao longo do caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que ainda essa noite, movido pelo Espírito de Deus e pelas experiências que o Senhor tem nos concedido, muitas vezes você planta boas coisas, muitas vezes você sempre se preocupa em pegar do bornal da bênção e lançar no meio do caminho as sementes de bênção. Só que às vezes, presbítero irmão Zaide, as sementes que não são plantadas também nascem. Como assim? Você já viu aqui alguém plantando erva daninha? Você já viu aqui alguém plantando espinho? Você já ouviu falar de alguém que planta abrolhos? Ninguém planta erva daninha, mas a erva daninha também nasce, a erva daninha também frutifica e vai crescendo. Então, se você ao longo do seu caminho, da sua história, tem visto que algumas ervas daninhas estão, quem sabe, tentando sufocar as sementes de bênção que você tem plantado, não te preocupa, não foi você que plantou isso, são ocasiões da vida, são circunstâncias naturais. Ninguém planta erva daninha, mas se a erva daninha surgir, eu quero dizer para você tomar a espada na mão e começar a cortar as ervas daninhas, começar a usar a espada, começar a usar a palavra, vai cortando a erva para lá, vai cortando a erva para cá, e a palavra de Deus vai se encarregar, vai se responsabilizar por você. Fique de pé, o horário já deu, eu preciso terminar e orar por ti. Aleluia! Deus se entristece muitas vezes conosco, sabe por quê? Porque às vezes nós temos uma insatisfação contínua e nós entristecemos o coração de Deus.
O pai que não tem filho, ele diz: eu quero tanto ter filho. Deus dá um filho, daí ele tem dificuldade com o filho e diz: Deus, por que tu me desse filho? Aí a moça é solteira, quer casar e diz: Deus, me dá um marido. Depois casa e diz: Deus, por que tu me desse um marido assim? Aí o moço quer casar, casa, diz: Deus, por que tu me desse uma esposa assim? Aí ele está desempregado, ora, Deus abre uma porta, daqui a pouco ele olha e diz: Deus, por que tu me desses um emprego desse? Deus se entristece muitas vezes com a gente. Assim é na igreja. Se o ar está ligado, está frio, está muito frio. Se está desligado, está calor, está muito quente. Se o som está baixo demais. Se está alto demais. Se o pregador fala baixo, ele não dá de entender. Se o pregador grita, ele grita. E há um espírito de insatisfação tão grande que entristece o coração de Deus. Mas nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero dar uma receita para você, para que você faça como fez aquela mulher. Você saiu da sua casa, trazendo o vaso de alabastro. Dentro dele você veio trazer adoração. Dentro dele você veio trazer gratidão. Dentro dele você veio trazer louvor. Dentro dele você veio trazer obediência. Dentro dele você veio trazer submissão. E quando você quebrar isso aos pés do Senhor Jesus, o Senhor também vai ter prazer em olhar para você e dizer: essa atitude eu me agrado. Essa é a atitude que move o meu coração. Por isso eu quero convidar você a vir à frente agora. Eu quero orar por você.